Boa noite, aqui eu estou explicando aqui algumas matérias sobre frações, algumas operações envolvendo as frações, adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai começar aqui com a adição de frações. O que você tem que saber, lembrar, né, que você já sabe, é que quando os denominadores forem iguais, você vê logo que eles são iguais. Se eles forem iguais, o que é que você tem que fazer? Você tem que repetir ele. Repete ele. Se eles forem iguais, você não precisa tirar o MMC ou fazer a borboletinha. É só repetir o denominador e resolver a continha de cima, tá bom? 3 mais 5, 8. Se não der para simplificar, esse é o resultado. Agora, se der para simplificar, você tem que simplificar até tornar ela uma fração irredutível, tá bom? Vamos fazer aqui a outra. Diminuir demais. Pronto. Vou fazer ela assim, que aí dá pra gente ver melhor, tá bom? Aqui, 2 nonos mais 6 nonos. Você percebe que os denominadores são iguais, né? Se os denominadores forem iguais, repete o denominador e resolve só a continha de cima. 2 mais 6, 8. Pronto. Não tem como simplificar. Resultado, 8 nonos. Aqui, também não, vou subir só um pouquinho para cá. Também denominadores iguais, né? Então, novamente eu vou fazer o quê? Repetir o denominador e resolver só a continha de cima. 3 mais 5, 8. Aí você vê aqui, ó, 8/16. Eu sei que eu posso diminuir essa fração, eu sei que eu posso simplificar, porque eles são números pares e ambos, né, os dois são divisíveis por 2, porque todo número par é divisível por 2. Então eu venho aqui e vou simplificar. Se eu divido por 2 em cima, no numerador, eu tenho que dividir por 2 embaixo. Isso é simplificar. Você não pode dividir por um número em cima e por um outro número embaixo. Não pode ser assim. Para simplificar, tem que ser dividido pelos mesmo número. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. 16 dividido por 2 é igual a 8. Você percebe que ainda dá para diminuir mais essa fração. Então, eu vou continuar dividindo por 2, porque 4 é um número par e todo número par é divisível por 2. E se eu divido por 2 em cima, eu também tenho que dividir por 2 embaixo, né? Para simplificar, os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, têm que ser divisíveis pelo mesmo número. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Você percebe que ainda dá para diminuir mais. De novo, eu vou dividir por 2 no numerador e também consigo dividir por 2 no denominador. E o resultado vai ser 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, o resultado é esse aqui. Por quê? Porque sempre que eu tiver e puder, eu tenho que simplificar. Esse é o resultado final. Porque o resultado final sempre é a fração simplificada, tá bom? Olha essa aqui. Os dois denominadores são iguais, então já sei que eu não preciso fazer nada, eu só tenho que repetir. E resolver o de cima. 6 menos 2 é 4. Aqui eu não posso simplificar, né? Porque 4 é um número par, dá para dividir por 2. Mas 7 não é divisível por nenhum outro número a não ser 1 e pelo 7, porque ele é o número primo, né? E aqui, novamente também, o 15 nas duas frações no denominadores. Então, se eles são iguais, eu só faço o quê?
repetir. E resolva a continha de cima. 11 menos 2 é 9. Ó, você percebe aqui que eu consigo dividir por 3. Porque 9, ele é divisível por 3. E 15 também é divisível por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 3 é 3. E 15 dividido por 3 é 5. Acabou. Não dá mais para continuar. Essa é a fração resultante, tá bom? Aqui é quando o denominador for igual, tanto na adição quanto na subtração. Denominador igual, só faz repetir o denominador e resolve só a continha de cima. E simplifica, né? Mas e agora, se o denominador for diferente? Vamos dar uma apagadinha aqui, pra gente trazer ele mais pra cá, a gente ter espaço pra trabalhar. Vamos lá. E se o denominador for diferente, o que a gente vai fazer? Ou a gente faz o MMC, né? Ou a gente faz pelo método da borboletinha. Vou fazer os dois jeitos, tá bom? Ó, aqui eu tenho 3 e 4, então eu tenho que fazer o MMC dos denominadores. O MMC de 3 e de 4. O 3 é um número primo, só dá por ele mesmo. Então, vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. O 4, ele pode ser divisível por 2, mas aqui nesse momento eu vou ter que repetir, porque eu não consigo dividir por 3. Agora eu vou dividir o 4. 4 eu vou fazer por 2, né? O 1 já tinha resolvido, eu só faço repetir. 4 dividido por 2 é 2. Aí agora eu vou novamente com o 2, porque eu preciso eliminar esse 1 aqui, esse 2 aqui, né? 2 dividido por 2 é 1. Você percebe que o objetivo do MMC é aqui, ó. Aqui tem que chegar em 1. Esse é meu objetivo, tá? E quando eu for fazer o MMC, eu só posso fazer a divisão por números primos. Ou seja, aqueles números que só podem ser divididos por ele ou por 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e aí infinitamente, né? Bom, depois que eu faço essa decomposição aqui, para saber o MMC eu tenho que multiplicar, ó. Multiplicar um pelo outro, tá bom? Para poder saber o resultado. Então, 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Então, o MMC aqui, entre 3 e 4, é 12. Sabendo disso, o que é que eu faço? Eu vou botar aqui um traço da fração. Eu ponho o denominador que eu já igualei pelo MMC, né? Que é 12. Agora eu vou fazer aquela jogadinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí a gente tem aqui uma fração, né? Que é essa que a gente tá fazendo. 1/3 mais... Que é a letra A dessa aqui, né? Mais 1/4. E a jogadinha é, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1 é 4. Repete o sinal de mais e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. Depois, com isso aqui, o que é que eu faço? Repito o denominador, que é 12, e somo o numerador. 4 mais 3 é 7. Pronto. Esse é o resultado dessa fração, dessa continha aqui, ó, da letra F. O resultado é 7/12. Se for fazer pelo método do MMC. Mas e se for fazer da borboletinha? Bora fazer? Vou apagar aqui pra gente fazer da borboletinha. Como é que faz? Vou pegar aqui a fração que nós estamos trabalhando. 1/3 mais 1/4. A primeira coisa que a gente for fazer na borboletinha é resolver o denominador, né? Então, a primeira coisa é multiplicar esses dois. Tem que multiplicar, tá? 3 vezes 4, 12. Pronto.
Já encontrei o denominador. E agora eu vou fazer a primeira asa aqui da borboleta, ó. Também multiplicando. 1 vezes 4 é 4. Repete o sinal de mais que tem aqui. E faz a outra asa da borboleta. 3 vezes 1 é 3. Estando aqui com isso, o que é que eu faço? Repito o denominador e somo o numerador. 4 mais 3, 7. Deu o mesmo resultado com o MMC, mas menos trabalho, né? Aqui é muito mais fácil. Então, o que é que eu digo? Façam pela borboletinha, mas atenção. Na borboletinha, você sempre tem que simplificar a fração quando der. Aqui não dá, mas quando der tem que simplificar, tá bom? Vamos fazer uma outra aqui, pelo da borboletinha, método da borboletinha, que eu acho mais fácil. Vamos pegar a letra G aqui. 1/3 mais 2/4. Vamos logo resolver a primeira coisa, que é o denominador, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar eles dois. Multiplicando. 3 vezes 4 é 12. Pronto, já resolvi o denominador. Agora faz a primeira asa da borboleta. Ai. 1 vezes 4 é 4. Sempre é multiplicando, tá? Repete o sinal de mais aqui. E aí multiplica aqui, ó, a segunda asa da borboleta. 3 vezes 2 é 6. O que é que eu faço agora? Repito o denominador e resolvo a continha de cima, ó. 4 mais 6 é 10. Você percebe que aqui eu posso simplificar? Porque esses dois números eu consigo dividir por 2, né? E aí eu dividindo por 2 no numerador, eu também divido por 2 no denominador. E aí vai dar o resultado de 10 dividido por 2 é 5. E 12 dividido por 2 é 6. Esse é o resultado final, tá? Então, quer dizer, pode fazer pela borboletinha? Pode fazer. Mas sempre tem que simplificar, porque senão a tua conta vai estar errada, tá bom? Sempre que puder. Tem vezes que não vai dar, mas quando der, tem que simplificar. Na subtração funciona do mesmo jeito, é o mesmo método. A única diferença é que em vez de somar aqui no numerador, você vai diminuir, mas é do mesmo jeito, tá bom? Agora, a multiplicação de fração funciona desse jeito, ó. Vou colocar aqui uma fração aqui. 3/5 vezes 2/3. Tá vendo que é uma multiplicação? Na multiplicação, qual é a regra? Numerador multiplica por numerador e denominador multiplica por denominador. Então, ai, meu Deus, foi feio aqui. É fácil. Nossa, mas eu tô ruim, né, esse negócio. Meu Deus. Oh. Desisto. Ai, meu Deus, desisto. Pronto, agora vai dar certo. Olha como ficou bonitinho agora, tá vendo? Vamos lá. Na multiplicação, como é que faz? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 5 é 15. Beleza, pronto, multiplicamos. Isso aqui é como se resolve a multiplicação entre frações. Na multiplicação não precisa fazer borboletinha, não precisa fazer MMC. Isso é só na adição e na subtração. Multiplicação é isso, é multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Atenção, tem que simplificar sempre que puder. Ah, mas é obrigado, e se eu botar essa fração aqui que não esteja simplificado? O professor vai dar meio ponto, porque a fração correta é a fração simplificada. Então, vamos lá. Eu vou aqui pensar em um número, pensei em 3. Por quê? Porque 6 dá para dividir por 3 e 15 também dá para dividir por 3, não é?
Não vou falar mais nada. Tá ruim esse traço, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. E agora a gente vai resolver. 6 dividido por 3 é 2. 6 dividido por 3 é 2. E 15 dividido por 3 é 5. Agora sim é o resultado. Esse aqui é o resultado. Porque eu preciso simplificar. Quando eu vejo que dá, eu tenho que simplificar, tá bom? Essa é a multiplicação. E a divisão, como é que a gente faz? A divisão é o seguinte, eu vou botar aqui o exemplo. As mesmas frações, só que eu vou trocar aqui. Eu vou colocar a divisão, tá bom? Olha aí. Agora eu tô fazendo a divisão. 3/5 divididos por 2/3. Como é que a gente faz? A regra é: repete a primeira fração. Você vai repetir ela pra cá, ó. Repete a primeira fração. Troca o sinal de divisão para multiplicação. E inverte a segunda fração. O que estava embaixo vai para cima. E o que estava em cima vai para baixo. Tá vendo? E agora como é que resolve? Ué, mas é uma multiplicação. Numerador por numerador, denominador por denominador. E só. Vamos lá. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 2 é 10. Aqui não tem como simplificar. Esse é o resultado final. Tá bom? Então, na multiplicação é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, vai ter a fração e você simplifica quando der. Na divisão não, você repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Depois disso, você transformou em uma multiplicação, resolve como uma multiplicação. Numerador por numerador, denominador por denominador. E pronto, tá bom? Aí eu trouxe aqui alguns probleminhas que sempre caem em prova, né? O tipo de problemas envolvendo fração. Aí a gente vai resolver alguns aqui, outros você consegue resolver aqui comigo ou em casa. Vamos lá. Em um curral há 1.200 animais. 2/3 são vacas e os demais são bois. Quantas são as vacas e quantos são os bois? Primeira coisa que eu tenho que resolver é isso aqui, ó. Eu tenho que tirar 2/3 de 1.200, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Porque aí eu vou saber quantas são as vacas, para depois eu saber quantos são os bois. Porque são 1.200 animais, né? Então vamos lá. Ele quer saber 2/3 de 1.200. Ops. 2/3 de 1.200. O que é que eu tenho que fazer? Você já sabe. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Bem simples. 1.200 dividido por 3. 400, né? 1.200 dividido por 3 é 400. Agora eu já dividi pelo de baixo, tenho que multiplicar pelo de cima. 400 vezes 2 é igual a 800. Então aqui eu já achei o número de quê? De vacas, ó. Porque 2/3 são vacas, então eu já tirei 2/3 de 1.200. Se eu tenho 1.200 animais, ao total são 1.200. E eu sei que 800 são vacas, então eu vou diminuir as vacas pelo total de animais, para assim saber que 400 são os bois, né? Pronto. Problema resolvido, tá bom? Vamos pro outro. Segunda questão, diz assim: na partida entre Flamengo e Botafogo, 3/5 dos torcedores são do Flamengo.
E os demais são do Botafogo. Quantos são os torcedores do Flamengo e quantos são os do Botafogo? No estádio haviam 62.300 torcedores. Então eu vou ter que tirar novamente o mesmo método de raciocínio, tá bom? Eu vou pegar, eu tenho que tirar 3/5 de 62.300. Como é que faz? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. É só isso, né? Bom, a gente vai fazer essa divisão, né? 62.300 dividido por 5 dá... Deixa eu fazer aqui rapidinho. 5... 12.460. Pronto. Aí a gente já fez a divisão. Agora a gente tem que fazer a multiplicação. Dividir pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então agora eu vou multiplicar esse número, né, por 3. Ops, que é o número de cima, tá bom? Vamos fazer essa multiplicação. 0. 18 sobe 1, 12 mais 1, 13, sobe 1, 6 mais 1, 7 e 3. Olha aí, já temos o resultado. 37.380. Então, 37.380 eram os torcedores do Flamengo. E os torcedores do Botafogo, eu pego 62.300, que era o total, né? E vou lá e vou diminuir pelo valor dos torcedores do Flamengo. Só fazer a subtração, tá? 380. Não esqueça que quando o número menor tá em cima tem que pegar emprestado, tá bom? Não vamos esquecer disso. 2, 9, 4, 2. Ponto. Pronto, aqui então nós já temos o resultado. Do Flamengo, 37.380 e do Botafogo, 24.920. E todos os outros que estão aqui seguem a mesma lógica, tá? Sempre tem que ser resolvido dessa forma, tá bom? Tem a questão 4 aqui, rapidinho, que diz assim: em um estacionamento há carros e motos. São ao todo 972 veículos. 3/4 são carros. Quantos são carros e quantos são motos? Então todos são no mesmo sentido. Primeiro você tem que tirar a fração do número total. Aí depois você vai diminuir, né, o valor encontrado da fração pelo número total dado no início do problema, tá bom? Bom, aí outro assunto é adição, subtração, divisão envolvendo decimais. Bom, quando eu falo em decimais, eu tô falando em números com vírgula, tá bom? Então todo número que tem vírgula, ele é um número decimal. E assim, adição e subtração é bem simples. Você tem que ter a regra de vírgula debaixo de vírgula. Essa é a regra, tá? Se você obedecer a regra de colocar vírgula debaixo de vírgula, você vai conseguir fazer todo o cálculo, porque são cálculos que não demandam tanta dificuldade, né? Vamos fazer aqui essa primeira, ó. Eu vou organizar aqui, eu vou armar a conta, né? 3/4 mais. O que foi que eu falei? Que a vírgula tem que estar debaixo de vírgula. Então, vou colocar 1 aqui, vírgula, 4. E o 5 aqui, ele vai ficar pra cá. Como a gente falou, quando tem um espaçozinho, a gente pode preencher com 0. É optativo, pode colocar o 0 como não. E aqui é só resolver normal, tá bom? Uma continha normal, como qualquer outra. Não se assuste quando você ver vírgula, é uma conta normal. É só obedecer a ordem de colocar vírgula debaixo de vírgula. E assim a gente faz com tudo, com adição, com subtração, com divisão. Bora fazer aqui uma multiplicação, rapidão. Olha só, se eu colocar assim, 3,02 vezes 1,2. Pronto. Vamos esquecer essas vírgulas por um momento e fazer essa conta, né? Então, primeiro eu vou fazer o 2 com o número todo. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 0 é 0.
3 vezes 2 é 6. Olha só, vamos obedecer a vírgula. Tá vendo a vírgula aqui? Obedecer a vírgula aqui. Vamos agora aqui. 1 vezes 2 é 2. Já sabe que vai ter que colocar aqui, né? Porque aqui não pode ter nada. Ou você deixa ele sem nada, ou você preenche com 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 3 é 3. Olha a vírgula. Não esqueça. Agora soma. Pronto. 4, 2, põe a vírgula, 6 e 3. Pronto, olha como é simples. Se a gente faz uma divisão, como é que funciona? Divisão funciona do mesmo jeito. Não se assuste porque tem vírgula. Se eu colocar assim, ó, 3,6 dividido por 0,6, né? Vamos pensar aqui. Aí eu tenho que pensar assim, ó, 36 eu preciso dividir por 6. Então vai ser 6, porque 6 dividido por 6 é 36. Olha aí, coisa linda. Resolveu o problema. O 6 era para ser 6,0, mas eu nem preciso colocar, né? Porque a vírgula depois ela não muda em nada, ela só muda antes, né? Pronto. Divisão, multiplicação, adição e subtração de decimais é isso, é obedecer a vírgula. Vamos para outra aqui que tem potência com números decimais. Quando eu falo em potência, você já deve imaginar que é uma base, né, que é o número que fica embaixo, a gente chama de base, né, elevada a um expoente. Isso aqui é uma potência. Como é que se resolve? Eu tenho que repetir a base quantas vezes for indicado no expoente. Então, se aqui é 0,2 elevado ao quadrado, eu vou repetir o 0,2 duas vezes, só que é multiplicando, tá? Não é somando. Nossa, mas tá muito feia a minha letra. Desculpa, gente. 0,2 vezes 0,2. Pronto, quanto é que vai dar? 0,04, né? Porque eu preciso andar duas casas decimais. Então, 0,04, tá? A gente anda duas casas decimais, porque eu tenho uma casa aqui, tá vendo? Ó, uma casa decimal aqui, depois da vírgula, e outra casa decimal aqui, depois da vírgula. Eu preciso obedecer duas casas decimais depois da vírgula. É só contar as casas decimais, ó, se a gente tiver assim, 0,03 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 0,03 vezes 0,03. Não é somando, é multiplicando. Aí você vai assim, ó, 3 vezes 3 é 9. Já sei que é 9, né? Então eu vou lá e, ó, ponho o 9. Só que eu percebo que aqui eu tenho duas casas decimais depois da vírgula e aqui eu tenho mais duas casas decimais. Então eu não posso esquecer essas casas decimais, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, 1, 2, 3. 3 zeros, porque eu preciso completar com 9, ó. Contando com 9, eu vou ter 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Justamente as 4 casas decimais que eu tenho aqui, ó. 2 aqui, mais 2 aqui. Então, eu preciso ter 4 casas decimais depois da vírgula, porque eu não posso aqui ignorar as casas decimais que estão aqui na minha base. Tá? Então é simples, é só você fazer a potência normal e não esquecer as casas decimais. Vamos fazer uma aqui. 0,06 elevado ao quadrado. Então eu vou repetir o que, ó? 0,06 vezes, tá? Porque é multiplicando, não é somando. Vezes 0,06. Eu repeti duas vezes porque tá aqui, ó, ao quadrado. Então, eu vou pensar assim, ó. 6 vezes 6 é 36. Então, eu ponho o 36 aqui, né?
Beleza, aí o que eu faço aqui? Eu tenho duas casas, vocês me acompanham, ó. Uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas. Então eu tenho aqui 4 casas decimais que eu preciso preencher. Já tenho duas, que eu já tenho 36, que foi o resultado de 6 vezes 6. Então só faltam mais 2 zeros, ó, tá vendo? E esse zero aqui antes da vírgula, ele tem que ficar aí, ele é uma constante, tá? Então aqui, ó, eu resolvi a multiplicação de 6 vezes 6, que deu 36, e acrescentei 2 zeros, porque eu preciso ter 4 casas decimais depois da vírgula. Pronto, agora a gente vai aqui para o assunto de medidas de comprimento, massa, medidas de capacidade. Quando eu falo de medidas de comprimento, eu falo de quilômetro, metro, centímetro, decímetro, tá bom? Então eu vou pegar a tabelinha de medidas. Essa é a tabela de conversão de medidas, tá? De comprimento, medidas de comprimento, né? De distância, de espaço, né? Aí como é que a gente faz aqui? A regra sempre é, quando eu avanço, eu multiplico por 10. Quando eu volto, eu divido por 10, né? Mas aqui eu ensino de um outro jeito. Vou explicar como é que eu ensino. Eu vou colocar aqui e a gente vai resolver. Se eu disser assim pra você, eu quero... eu tenho que fazer as linhas pra separar, peraí. Vou fazer aqui tudo doido, tá bom? Eu não sou muito boa em desenho, não. Na faculdade eu fiz desenho técnico, mas sou péssima em desenho. Bom, se eu colocar aqui, eu tenho 2 quilômetros e eu quero passar esse quilômetro para decímetro, que é o DM, né? Quero passar ele para decímetro. Como é... Nossa, tá feio isso. Como é que eu vou fazer? Piorou. Ai, Jesus. Pronto. Aí eu quero passar 2 quilômetros para decímetro. Como é que eu faço? Bom, eu tô vendo aqui o quilômetro, então eu vou botar o número que eu tenho aqui, ó. Né? Eu tenho 2 quilômetros, então eu vou botar o 2 aqui. Se eu vou lá pro decímetro, então aqui não, aqui não, aqui não, aqui, tá vendo? Ó, decímetro. Então eu ponho minha vírgula aqui. Para onde eu quero ir? Eu ponho onde eu estou e para onde eu quero ir. E esse intervalo eu encho de 0. Prontinho. 2 quilômetros equivale a 20.000 decímetros. Então é só isso. É só você saber a tabela. Se você sabe a tabela, meu bem, você sabe tudo. Porque depois não precisa ficar multiplicando, dividindo, quebrando a cabeça, não. É só fazendo pela tabelinha. Olha, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui... eu tenho 20 centímetros. 20 centímetros. E eu quero ir para quilômetro. Aí eu me coloco lá onde eu tô. Eu tô aqui, ó, centímetro. Então é um 0 aqui e um 2 aqui. Ah, mas tu tá pegando decímetro. Vai na minha que tá certo, viu? Tu põe o último número aonde tu tá e o seguinte na frente, tá? Tem que ser assim. Aí tu coloca a vírgula lá pra onde tu quer ir. Eu quero ir pro quilômetro, então eu ponho a vírgula no quilômetro. E isso tudo aqui eu vou encher de 0. Tá vendo? Então, 0,20 quilômetros, né? No caso, 0,00020 quilômetros. Então, o que tem que fazer? Coloca o número onde você tá, põe a vírgula para onde você quer ir. E esse intervalo você enche de 0. Vamos ver outro. Eu vou fazer aqui, deixa eu pensar, vou fazer milímetro. Vou fazer 105 milímetro. Eu vou fazer para
Decâmetro, que é o Dan, né? Vamos lá. Olha aqui, 105 milímetros. O milímetro tá aqui. Então, eu ponho o último número aonde eu estou. Aí, eu vou preencher aqui, né, ó. Tá vendo? E ponho a vírgula para onde eu quero ir. Aqui, ó. E esse intervalo eu coloco 0. Pronto. Esse é o resultado. Então, sempre a base é essa. Coloca o número onde tu tá. Coloca a vírgula para onde tu quer ir. E esse intervalo tu enche de 0. Isso aí, essa dica, você pode aplicar em tudo. Pode aplicar em comprimento, pode aplicar em massa, pode aplicar em capacidade, tá bom? Tudo isso você pode aplicar. Agora o volume é uma coisa mais diferente, tá? O volume, quando a gente fala em volume, eu quero saber quanto cabe num lugar. Eu quero saber, por exemplo, pego uma garrafa de água, eu quero saber o volume dela. Então, quanto cabe de água naquela garrafa? O volume é assim que se calcula. O volume é a altura vezes a largura e vezes a profundidade. Então, nós temos 3 medidas. Eu tenho uma piscina. Olha essa piscina maravilhosa. Eu tenho aqui 5 metros, digamos, de altura. Eu tenho 20 metros de largura. E eu tenho, sei lá, 7 metros de profundidade. Você acompanha que eu tenho 3 medidas. O volume sempre dá 3 medidas. Sempre vai ser 3 medidas. E como é que você resolve? Multiplicando. Vai pegar as 3 medidas e multiplicar. No caso aqui eu tenho 5 vezes 20 vezes 7. Sempre o volume tem 3 medidas e sempre você vai multiplicar as 3. Então, 5 vezes 20 é 100. Vezes 7, né? 700. Então, aqui eu tenho o quê? 700. Mais 700 o quê? Metros, tá vendo que é metro? A unidade de medida é metro, tá vendo? Metro cúbico. Você vai botar um 3 aqui em cima. Esse cúbico vem de 3, tá vendo? 3 medidas. Por isso que é metro cúbico. Nesse caso é metro cúbico. Pode ser centímetro cúbico, pode ser quilômetro cúbico, tá bom? Mas sempre é cúbico. É elevado a 3, porque são 3 medidas. E é isso, tá aí. Tudo que vai cair na prova, assim, bem detalhadamente, explicado bem direitinho. Acho que vai conseguir tirar as dúvidas que ainda estão, né, por vir, pra gente poder fazer os exercícios bem direitinho.